Senhor, igreja, mais uma vez. Então, eu sou uma pessoa bem reservada em relação às minhas conquistas. Quando o Senhor ele me entrega algo, eu enquanto está aqui, eu ainda não coloco para cá. E aí, quando acontece, aí eu compartilho, porque aí é edificação. Edificação para as nossas vidas. Edifica e ela renova a nossa fé, né? E nós temos vivido algumas coisas. O Márcio compartilhou um pouco do que a gente está vivendo, né, naquele dia, na hora do louvor. E nós vivemos essa palavra que o Senhor falou hoje através da vida do pastor. Quando nós viemos de Rondônia para cá, o Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela. E nós ouvimos e obedecemos e confiamos no Senhor. Tudo que é lançado deste altar para as nossas vidas se resume em apenas ouvir, confiar e obedecer ao Senhor. Todas as palavras que saem dessa Bíblia para as nossas vidas, ela sempre vai se resumir em: só vai acontecer se você ouvir, confiar e obedecer ao Senhor. Independente de qualquer história, parábola, ensinamento que sair, ela sempre vai se resumir a isso. Você não vai viver nada se você não ouvir, confiar e obedecer. E nós passamos por esse momento, vou tentar resumir, ser bem breve. Nós passamos por um momento no qual nós tínhamos que sair do galpão de qual nós estávamos no início da transportadora. E quando nós tivemos que tomar essa decisão, eu fiquei com muito medo no meu coração. E eu compartilhei com a pastora, né? Eu sempre, quando preciso tomar uma decisão, eu gosto de compartilhar com ela. Ela é uma mulher muito sábia. E eu fiquei com muito medo porque nós tínhamos um aluguel para pagar nesse outro galpão que seria de uma forma diferente que era do outro. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou dar conta. E o Senhor falou: não foi eu que te dei. E não sou eu que te digo, seja ousada, seja corajosa. E eu fiquei com tanto medo que o Senhor, Ele é dessa forma. Ele faz as coisas de uma forma abundante e extraordinária. Quando nós ouvimos e falamos: sim, Senhor, já entendi, foi o Senhor que me deu, o Senhor que mandou. Eis-me aqui, eu vou obedecer. Independente do que os meus olhos estejam vendo, a minha fé ela não depende disso. E chegaram algumas propostas para mim dessa forma. Eu orei: Senhor, abre as portas, me dá uma direção. E chegou uma proposta para mim no qual uma empresa falou assim: por que você não me falou que tinha que sair desse galpão? Se você apenas precificar os meus fretes, eu te mantenho no lugar que você está sozinha. E as pessoas que vão desocupar, porque foi desocupado o lugar, as pessoas que vão desocupar esse lugar, elas podem desocupar, e eu mantenho você aí nesse aluguel de 16 mil. E eu não, irmãos, eu não podia pagar nem 1.500. Era a minha realidade, Marlene sabe, a família sabe. E ele falou: eu te mantenho nesse lugar. Então, o que o Senhor falou para mim: você está com medo de sair? O que eu tenho para ti é bem maior se você confiar e me ouvir. Porque o medo de sair? Se você tem o medo, eu só estou te mostrando que eu sou o teu Deus. Se tu não quiser sair, tu nem sai. Eu te mantenho aqui sem você pagar o aluguel. Entende como é esse nosso Deus? E aí, alguns dias, o ex-patrão do Márcio chamou ele para uma conversa e nós ficamos, meu Deus, conversar. Né? Nem trabalha mais com ele. E quando o Márcio foi nessa reunião, ele falou para o Márcio: vai estar desocupando uma sala no meu galpão e eu tenho pessoas para alocar lá. Mas o ímpio, ele não sabe, mas nós sabemos quem incomoda. E o ímpio, ele pode até usar a seguinte frase: eu não sei por que tem que ser você. Mas a verdade é que nós sabemos o porquê. É porque o nosso Deus faz e Ele usa quem Ele quer. Não precisa ser o daqui de dentro, não precisa ser aquele que serve Ele. Quando o Senhor quer, Ele usa o ímpio. E ele falou: mas eu quero que vocês vão para lá, Márcio.
E eu tenho projetos futuros que você está dentro dele. E não tem sentido você viver esses projetos comigo e a sua esposa continuar em outro galpão. Ela vem também. E vocês vão ficar nessa sala que vai desocupar. E no outro galpão que nós estávamos, eu compartilhava a sala com, acho que era três transportadoras, fora as outras das outras salas, né? E aí o Senhor, mais uma vez, porque o medo de dar o passo, se tu estava com medo de sair daqui, eu te ofereci até ficar no mesmo lugar. Mas se você precisa sair daqui, eu já tenho também um lugar para você. Entende? Vocês entendem como é o nosso Deus? Quando nós dizemos que Ele é o Deus dos deuses, que Ele não precisa de nenhuma autorização, porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele libera nesse altar para a minha e para a tua vida. E aí nós fomos e estamos lá, os pastores já foram, já oraram com a gente. E eu falei, Senhor, agora nós estamos aqui. E nós precisamos contratar uma pessoa. E aí eu não sei nem como que eu vou pagar o aluguel, mas o Senhor sabe, porque mais uma vez o Senhor me fez dar um passo mesmo sem eu ver o chão, e o Senhor colocou um chão muito plano e longo. E aí eu falei, eu vou pela fé, e o Senhor vai me abençoar. E eu contratei uma pessoa, e ela está comigo há 2 meses já, e eu que não sabia como ia pagar o meu aluguel, nós estamos com o dinheiro do aluguel, que ainda nem chegou a data antecipada. Glória a Deus, aleluia. E estamos com uma funcionária que eu fiquei, meu Deus, como eu vou pagar? E esses 2 meses, para a honra e glória do Senhor. Sempre um dia antes eu falo, amor, a gente já tem o salário da Fernanda. Sabe? E, irmãos, quando nós compramos o nosso primeiro carro, o nosso Celtinha, eu orei assim para o Senhor, Senhor, vou fazer um propósito de jejum e oração durante 15 dias. Eu quero um carro que ele não fique na garagem, porque o Senhor sabe como estão as minhas condições. Eu estava recebendo meu salário atrasado na época. E eu também não tenho dinheiro para dar entrada. E eu comecei. E em menos de 10 dias, apareceu esse Celta nas nossas vidas, através da vida do sobrinho do Márcio, no qual ele chamou o Márcio e ele falou assim, estou correndo, tá? Está dando de entender? Estou bem rápida. E ele falou assim, Márcio, tio Márcio, vem aqui, que eu fiz um negócio ali no carro e eu tenho um aqui para lhe mostrar, vem ver aqui. E o Márcio foi lá e ele falou assim, e aí, vê se o senhor gosta. Aí o Márcio, vou chamar a Simone. E nós fomos lá, vimos, e ele olhou para o Márcio e falou assim, como que o senhor pode pagar? E aí nós falamos assim, e ele falou, o senhor tem entrado, Márcio? Não. E como o senhor pode pagar ele? Posso pagar parcelas de R$800 por mês. Tá bom. E qual a data? Dia 20. Então tá fechado, tio. Todo dia 20, R$800 sem entrada. E assim nós adquirimos nosso Celta. E ele foi quitado. Apesar das dificuldades que nós tínhamos, eu recebia muito atrasado meu salário, mas Deus nunca deixou faltar nada. Porque mesmo da dificuldade, eu sempre fui dizimista. Apanhei um tempo para ser essa dizimista fiel? Apanhei. Mas eu aprendi. E nós quitamos o nosso Celta, ele estava quitado. E aí, no Dia dos Pais, nós fomos comprar o presente do Márcio, uma calça e uma blusa. E a blusa do Márcio e a calça se transformou. Eu falava para o Senhor, é um Onix, tá, gente? Ainda não é 0, mas o Rafa já viu, né, Rafa? Eu falava para o Senhor assim, eu sempre compartilhava com a Fran, que a gente dá carona para ela, né? Eu falava assim, amiga, ainda vai chegar o dia que eu vou parar de pegar a chuva para me descer, para poder afastar o carro, o banco para tu descer.
Porque a gente sempre te traz, aí quando está chovendo, espera aí, Frank, eu vou descer, tenho que arranjar alguma coisa para colocar na cabeça, né? E eu falei sempre para o Senhor assim, Senhor, nunca me deixa colocar os pés à frente demais para que eu tropece, sabe? Nunca me deixa fazer nada de errado, assim, ir pelas minhas emoções, para que depois eu não consiga cumprir com os meus compromissos, porque é o teu nome que eu levo. E quando nós entramos lá, irmãos, a gente falou assim, amor, vamos dar um susto na pobreza? Na verdade, ele falou para mim, amor, vamos dar um susto na pobreza? Eu falei, vamos, vai que a gente sai assustado de verdade, né? E aí a gente foi, eu falei assim, e quando eu estava entrando, antes de colocar o pé, eu falei para o Senhor na minha mente, Senhor, só deixe acontecer o que tiver de acontecer aqui, se for da sua permissão. Não permita nada ser aprovado no meu nome, se eu não for conseguir honrar com o meu compromisso. Porque eu já sou muito feliz e grata pelo Celtinha que o Senhor me deu. E aí, quando a gente saiu, e o moço falou assim, olha, você só não vai sair com o Onix, porque hoje é sábado. Mas segunda-feira, vocês vão vir buscar. Você acredita, Radassa? Aí a Radassa, eu creio que eu quero ir para a praia. É porque o nosso Celtinha não aguenta, gente. Ele, se for muito longe, ele morre, entendeu? Não aguentava. E aí é isso. Mas, irmãos, eu só decidi compartilhar porque o pastor falou assim, vocês vão comprar sem ter dinheiro. E eu levantei as minhas mãos naquele dia com muita fé no meu coração. E eu falei, eu creio. Eu não sei o que é. Pode ser uma sandália, né, amiga? Mas eu vou comprar sem ter dinheiro. Porque tudo que é lançado nesse altar, Senhor, desde que eu entrei na vida com Deus, desde que eu comecei lá na vida com Deus, eu tenho vivido tudo, irmãos. Eu tenho um caderno no qual eu já falei para a pastora, eu falei, pastora, eu tenho um caderno com todas as palavras que o Senhor tem lançado, deste altar com datas, porque eu vivi todas elas, não falei, pastora? Então, irmãos, é crer realmente. Porque não adianta a gente ouvir e só levantar a mão como um dia mais rotineiro. Amém. Mas é crer realmente, confiando, eu vou viver. E é o que nós estamos vivendo. E por isso eu compartilho com vocês somente para edificar e renovar a nossa fé. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia.